pode? Tá bom, fecha o olho aí, vocês aí. Senhor, meu Deus, amado Pai, Senhor Deus, muito obrigado por ter trago nós até aqui. Que o Senhor venha instruir o pastor Tiago para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer ensinar para nós. Que não venha ser apenas um estudo, mas sim um ensinamento para a vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Tá vendo? Rápido. Amém? Nós continuaremos, né, nosso estudo. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 42. Diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Hoje nós falaremos sobre a igreja primitiva, que é o primeiro povo que nós vamos chamar de igreja, né? O início do povo cristão aqui na Terra. Nós vamos falar desde dos povos e dos costumes que influenciaram na construção daquilo que nós conhecemos hoje como igreja. Santa Ceia, o credo eu até coloquei aqui o credo, mas o credo nós vamos falar um pouco mais para frente. E tudo que vem depois de Jesus, amém? Para entender, nós vamos falar um pouco mais. Na semana passada nós já falamos sobre os macabeus, certo? E sobre os essênios, mas hoje nós vamos aprofundar um pouco mais, principalmente nos essênios, que são grupos que influenciaram principalmente no cenário religioso dos tempos de Jesus. Os macabeus, eles foram... O que marca os macabeus é uma revolta que eles fazem por conta de um homem chamado Antíoco Epifânio, que eu falei na semana passada, que ele vai sacrificar um porco no templo. E eles não vão aceitar isso e vão primeiro ir para o deserto, se separar. E no deserto vai passar um tempo e um homem chamado Judas Macabeus, ele vai se levantar junto com os macabeus e eles vão se revoltar e vão tomar Jerusalém. Vão tomar o templo e eles lideram essa revolta contra a dominação estrangeira e defendem a fé judaica. Os essênios eles vão vir, eles vão estar, quando Jesus vem, os essênios ainda estavam, tá, gente? É um povo muito importante e que muitas das vezes eles são deixados de lado. Eles vêm, e quando eles vêm, eles não aceitam algo que está acontecendo. É uma bagunça na liderança religiosa. O templo ele não é mais governado pela descendência de Arão. A gente sabe que o Senhor ele
coloca a descendência de Arão como o quê? Sacerdotes e sumos sacerdotes. Levitas, a tribo de Levi, ela é da descendência de Arão. Então, essa tribo, ela vai carregar a responsabilidade do templo. Eles são responsáveis pelo culto ao Senhor, pelo louvor, pela adoração, pelo sacrifício. Então, quando no tempo dos essênios, quando os essênios eles começam a nascer, eles nascem principalmente por conta dessa bagunça religiosa que se encontra em Jerusalém. Herodes o Grande, ele começa a estabelecer algo. Por quê? Porque ele reconstrói o templo. Ele dá um up no templo. E aí ele acha que porque ele faz isso, ele é o dono do templo. Então ele começa a estabelecer a liderança do templo. É quem agrada a ele que se torna sumo sacerdote agora. E nós vamos ver dois segmentos dentro do judaísmo que eles vão ter uma influência enorme e que vão batalhar entre si para conquistar essa liderança. Tanto que existe uma batalha tão grande desses dois segmentos que quando a gente lê a Bíblia, tem um texto que é quando Paulo está para ser preso, e na verdade ele está preso, né? E ele vai diante da corte, e dentro da corte tem fariseus e tem saduceus. Os saduceus não acreditavam nessa questão de ressurreição, de transformação, aquilo que, vamos falar que eles eram, quase um ateu dentro da igreja. É legal a gente ver essas coisas, por quê? Hoje, nós temos várias denominações, certo? Não é certo? Nós temos a Assembleia de Deus, nós temos a Igreja Batista, nós temos a Igreja Presbiteriana, nós temos o segmento que é o pentecostal, o segmento neopentecostal, o segmento, os calvinistas, os arminianos e essas coisas tudo. Calvinistas, não sabe? Não. Os calvinistas, eles vêm de uma crença em Calvino. Calvino foi um grande homem, um grande teólogo. Só que ele não acreditava, por exemplo, no batismo com o Espírito Santo que os pentecostais acreditam. Existe uma grande... Eles são... você quer saber uma igreja forte, calvinista, a presbiteriana? Vocês já ouviram falar do pastor Hernandes Dias Lopes? Já ouviram ele pregar? Prega demais. Ele é calvinista. Ele é calvinista. Uma boa parte de segmentos batistas também são calvinistas. Eles não acreditam naquilo que a gente acredita na questão dos dons espirituais, do jeito que nós acreditamos. Dessa liberdade que a gente acredita no Espírito. Então, quando a gente vai para dentro disso aqui, vamos dizer que é armínio, porque nós temos um segmento que nós vamos chamar de arminianos. Os calvinistas, na questão da salvação, eles acreditam que você já nasceu e já foi estabelecido se você é salvo ou se você não é salvo. É um dos 5 pontos. Eu trago depois para vocês os 5 pontos do calvinismo. É um dos 5 pontos. Eles acreditam que o estabelecimento da salvação já vem quando você nasce. Ou você já nasceu salvo, ou você já nasceu perdido, ou condenado. Então, já o arminiano não. O arminiano, ele acredita na graça de que o arrependimento nos leva à salvação. Nós cremos no arminianismo. É estranho aí. Arminianismo. Arminianismo. É o contrário. Só que existe uma diferença, gente, aqui, que nunca, nem Armínio, nem Calvino, nunca quiseram bater um contra o outro. Percebe?
Grandes homens que vieram, por exemplo, John Wesley, e grandes outros homens que não tinham o mesmo segmento, eles não debateram, eles se respeitaram. E aqui, dentro do judaísmo, nós vamos ver a mesma coisa. Por quê? Porque dentro do judaísmo, nós vamos ter os fariseus e os saduceus como seitas principais, né, mais conhecidas. Dentro do farisaísmo, nós vamos ter, vamos dizer, para trazer para a nossa língua, puritanos, que são os que mais rigorosos, e nós vamos ter também aqueles que são mais levezinhos, sabe? Aqueles que são mais de boa, mais tranquilo. E só que esses dois povos, essas duas seitas, vamos dizer assim, dentro do judaísmo, esses dois, eu não vou falar seitas, eu vou falar segmentos. Esses dois segmentos dentro do judaísmo, que eu acho que isso cabe melhor, eles vão batalhar muito entre si por conta disso. Por quê? Porque eles queriam estar mais perto, porque aí passa Herodes o Grande, ele morre, os seus filhos começam a governar, e aí vem um homem chamado Herodes Antipas, que é o Herodes do tempo de Jesus, já quando ele é homem, né? E eles vão fazer de tudo, a ideia deles é fazer de tudo para agradar, por quê? Porque para ser o próximo sumo sacerdote. Porque eles estabeleciam, era a liderança de Roma que estabelecia o sumo sacerdote. Então, só um exemplo disso, você vai ver, quando você está lendo os evangelhos passando para Atos, você vai ver que uma hora Anás é o sumo sacerdote, outra hora já é Caifás, ou ao contrário, alguma coisa assim. E não morre, porque o sumo sacerdócio ele era passado quando Arão morre, o filho dele vem para ser o novo sumo sacerdote. Percebe? Então, isso vai passando dessa maneira, o sacerdócio é passado dessa maneira. No caso deles, não. Então, nós vamos ver essa discrepância muito grande, essa coisa ruim muito grande, essa disputa muito grande pelo governo religioso de Jerusalém, pelo governo religioso desse povo. Nós vemos que as alianças agora do sacerdócio e a fidelidade deles não se resume mais a uma fidelidade a Deus, se resume a uma fidelidade a Roma, entendeu? Então, assim, nós vemos que, então, quando Jesus, eles vêm, existe essa bagunça muito grande, ambos eles não seguem aquilo que seria real dentro do templo, né? Querem o poder e o status, permitem as coisas dentro da casa de Deus e se entregam ao reinado de Roma. E nesse meio todo, nós vamos ver um povo se levantar, um povo que não vai aceitar esses acontecimentos. E esse povo, é legal que eles vão ter a mesma atitude, primeiramente, dos macabeus. Eles vão se separar de Jerusalém, do judaísmo, né, em si, daquele judaísmo ali podre em si. Eles vão sair do meio deles e vão para o deserto. E no deserto eles vão criar esse segmento que é o que nós vamos chamar dos essênios. E dentro dos essênios nós vamos também ver vários segmentos. Como que pode? Vocês já viram um negócio desse? Nós temos o cristianismo, e dentro do cristianismo nós temos vários segmentos. Nós temos os cristãos hoje, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, aí nós temos os cristãos evangélicos, aí nós temos ai, gente, esqueci. Não é isso. Na Alemanha, nesses outros países, os ortodoxos, nós vamos ter vários segmentos dentro do cristianismo. Aí dentro dos evangélicos nós temos os puritanos, os calvinistas, nós temos o arminianismo, nós temos os pentecostais, nós temos os neopentecostais. Então isso tudo dentro de um segmento só. É muito rolo, como diz o Danilo. É muito rolo, é muita gente, é muita coisa.
E dentro dos essênios isso vai acontecer, só que nós temos destaque, principalmente, para um povo que, como nós falamos semana passada, nós temos um seguidor de Jesus que faz parte desse povo, que é o zelote. Os zelotes, eles têm uma característica muito rígida, de verdadeiramente não aceitar nada daquilo que constranja o verdadeiro e o que é puro. Então, eles têm essa característica muito firme, muito forte, sabe? Essa pureza, esse sentimento de pureza muito grande, de querer ser puro, de ser separado muito grande. E é legal que também, dentro dos essênios, alguns costumes dos essênios nós trouxemos para nós. Sabiam disso? Tem um livro de um homem que eu tenho lido, é John alguma coisa, que eu esqueci o nome dele, e ele vai trazer alguns destaques, falando que alguns acreditam que João Batista e que o próprio Jesus também, ele passou por um ensinamento essênio. Eu não estou cravando e falando que isso aconteceu. São o que alguns acreditam. Só que nós vemos que esse povo, eles vão, querendo ou não, trazer influência sobre aqueles que nós conhecemos, aquilo que nós conhecemos como igreja hoje. Tem um parêntese aqui nos essênios que a gente às vezes deixa passar, né? Muitos deixam passar a importância deles. Talvez vocês já ouviram falar dos escritos do Mar Morto, Isaías 53 e algumas outras partes. Quem escreveu esses escritos foram os essênios. Eles fizeram esses escritos e guardaram. Existia um tempo onde em Jerusalém, nós vamos ver mais para frente, o templo sendo queimado, muito documento sendo queimado, muita coisa ficando para trás. E os essênios, eles fizeram parte de um povo que conservou muito daqueles que são os escritos hoje, principalmente do Antigo Testamento. Então, eles reescreveram muito disso, e nós vemos agora, por último, os manuscritos do Mar Morto. Está dando para entender? Amém? Está indo? Está fazendo sentido? Então, vamos lá. E no que esse povo, ele nos influenciou? Algumas ideias deles são levadas para a igreja. A questão da comunhão, onde todos dividem o que têm com os que estão com eles, não numa questão de comunismo, que na verdade, o comunismo é a coisa mais falsa que existe, né? Onde tudo se partilha. Não, comunidade. Eles têm em si uma ideia de comunidade. Não um comunismo, não como comunistas, mas como comunidade. Nós vamos ver que eles viviam em comunidade, eles valorizam santidade e disciplina, e eles trazem esses estudos mais aprofundados e reescrevem manuscritos do Antigo Testamento. E isso nós vamos ver mais para frente, principalmente essa visão de comunidade da igreja, como isso nos afetou hoje. E afeta o início da igreja. Né? Amém? Vamos para a construção da igreja. Quando vem Jesus, ele começa a fazer o quê? Jesus, ele é o quê? Vamos lá, vamos ver se vocês sabem. Ele é Pedro vai falar que ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Quando Jesus, quando ele aborda os seus discípulos, e ele pergunta para os discípulos assim: quem o povo diz que eu sou? Aí os discípulos vão fazer o quê? Um vai chegar e falar assim: olha, estão falando que o senhor é profeta.
alguns falam que o Senhor é Jeremias, alguns falam que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo. E aí ele vai nos discípulos e fala assim, e vocês, quem vocês pensam que eu sou? E aí Pedro vai tomar a frente e vai falar, você é o Cristo, o Filho do Deus? E aí ele vai olhar para Pedro e vai falar assim, bem-aventurado és tu, e ele vai falar sobre essa pedra, Simão, tu és Pedro, a partir de hoje tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Quando Jesus fala sobre essa pedra, ele está falando sobre o fundamento, não Pedro. Ele está falando sobre a declaração de Pedro, que Jesus é o Cristo. Então, Jesus ele é a pedra de fundamento da igreja. Vocês já viram uma construção? Já viram construção, como é que funciona? A construção, para ela ser erguida, primeiro ela precisa de quê? De base. E como que é feita a base? Não. 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 É feito buracos primeiro. E dentro do buraco, eles vão colocar o concreto. Aquilo vai se transformar em pedra bruta mesmo, em bastante pedra. E ali é feita a fundação daquilo. Então, Jesus, ele é isso. Tudo está alicerçado em Jesus. Então, ele começa a construção da igreja, com seus ensinos, a sua autoridade, as maravilhas que é feito. Nós vemos que os fariseus e os saduceus que lá estavam, eles não tinham mais autoridade vinda do céu, e sim a autoridade de Roma. Eles lutavam pela autoridade do judaísmo e não tinham autoridade. E Jesus ele vai trazer uma multidão. A igreja, enquanto Jesus, cresce não só na graça, mas também em números. Jesus vai alcançar muita gente, vai pregar para muita gente, muitos seguidores vão vir até Jesus. Só que nisso tudo, mesmo nisso tudo, ainda não, nós vamos ver que não vai existir uma organização concretizada ainda na igreja. Nós vemos que Jesus ele começa essa organização quando ele faz o quê? Ele vai instituir primeiro 12 apóstolos, 12 líderes. E quando Jesus ele morre na cruz, nós vemos que diante desses 12 líderes, antes de Jesus ser assunto ao céu, Paulo vai falar que ele fala para 500 pessoas. Presta bem atenção, 500 pessoas. No Sermão do Monte, quantas pessoas tinham? 5.000. Homens. Então, de 5.000, 10%, só o dízimo, né? Só o dízimo. Então, e de 500 pessoas, quando nós vemos em Atos, nós vamos ver quantas pessoas? 120. Então cai drasticamente o número. Eu acho que se é nós hoje em dia, a gente ficava aflito, né? Não é verdade? Porque nós baseamos muito a igreja por número, sabia? Por quantidade. E aí a gente vê que com 120 pessoas foram capazes de fazer um começo de algo poderoso. E aqui vai começar uma série de acontecimentos. A missão que se inicia em Cristo vai ser transmitida aos apóstolos, que vão em busca do Espírito Santo. Quando o Espírito vem, nós vemos Pedro iniciando o processo de pregação para o povo. Vemos muita gente se convertendo, mas mesmo assim, o povo de Deus, os judeus, eles não vão aceitar tão facilmente essa nova religião que dá início. A igreja ela começa a crescer e a alcançar muita gente, mas existe ainda uma maioria de pessoas, mas nesse meio existe uma maioria de pessoas, dos que são alcançados, que não são judeus. Nós vemos
em Atos, não sei, não me lembro se é Atos 7, que é quando, 7 não, ou 5, alguma coisa assim, quando é instituído diáconos. Por quê? Porque as viúvas gregas começam a causar confusão, ou seja, já existe muito povo fora daquele que é o povo escolhido. Já começa a ser alcançado esse povo. Nós vamos ver que isso começa a ser organizado. Nós já temos hoje 12 apóstolos, certo? Agora nós vamos ter diáconos para servir a igreja, que são líderes ali. Os apóstolos agora fazem o quê? Pregam a palavra. Eles levam a palavra, eles lideram a igreja na questão de ensino, de doutrina. Quero só frisar aqui uma coisa que a gente precisa de aprender. Doutrina é diferente de costume, tá? Doutrina é ensinamento bíblico. Você é doutrinado quando você é ensinado biblicamente o que está na Bíblia, o que aconteceu e o que Jesus nos mostrou. Costume é o que é passado de geração em geração. Nem todo costume é bíblico. E sabe qual que é o pior? É que nós vivemos numa denominação onde, no nome, né, vamos falar assim, onde muitas das vezes se propagou mais o costume do que a Bíblia. Nós vivemos num tempo onde nós vemos muitas denominações onde o costume é maior do que a Bíblia. Um costume que nem todas as vezes é bíblico. A doutrina dos apóstolos é um ensinamento bíblico. Não é um costume passado de boca a boca. Jesus, ele vai bater demais nos fariseus por conta disso. Por quê? Porque tem um texto onde os discípulos vão para comer e eles não lavam as mãos. E aí os fariseus vão falar assim: mas seus discípulos não se purificam como era costume dos antigos. E aí Jesus vai olhar para os fariseus e falar assim: fariseu hipócrita. Por quê? Porque você lava o exterior do copo, mas o interior está sujo. Porque você é como um sepulcro caiado, por fora bonito, mas por dentro podre. E aí nós vamos entender que o costume, às vezes, nos leva a viver de aparência. Mas a doutrina nos leva a viver no Espírito. O costume nos leva a caminhar por aquilo que nós vemos. A doutrina nos leva a caminhar na fé. Fé é aquilo que nós não vemos. É aquilo que nós não sabemos se vai acontecer, mas nós confiamos que vai acontecer. Fé não é você esperar o degrau para você pisar. É você pisar antes que o degrau seja feito. Isso é fé. E o costume tira a fé. Porque quando nós vamos para a Bíblia, um texto que é bem conhecido na Bíblia, que é a unção de quem? Davi. Samuel entra na casa e ele olha o moreno bonito, forte, pensa no homem vigoroso, e ele fala: é esse. E aí Deus olha para ele e fala assim: não é esse. E aí ele vê, então é aquele, não é esse. E aí ele olha o outro: é aquele, não é esse. Os mais fortão, os mais, né? Pá, não é. Aí vem, fala assim: tem um ainda lá no pasto. E aí vem o rapaz, mais novo, mais franzino, mais magrinho. E ele fala: é esse. É. Samuel, você olha com o? Eu olho o? Então, nós precisamos de entender isso. A igreja começa a crescer porque a igreja começa a crescer na doutrina, não no costume. Amém? E nós vemos que nesse meio, Tiago é morto. Herodes, ele vai matar Tiago. O povo vai glorificar Herodes. Ah, parece um Deus.
ele vai se deixar ser glorificado pelo povo. Deus vai matar Herodes. Nós vemos que começa uma perseguição insana. Estevão é morto. E aí para frente começa uma perseguição, insana contra a igreja. Nesse meio período aí assim em que tudo está acontecendo, Estevão morre e tudo isso está acontecendo, aparece um homem que Deus vai levantar esse homem para organizar a igreja, para trazer uma melhor organização da igreja, para trazer a igreja para levar a igreja a um outro local. Esse homem é um dos mais importantes da história da igreja, que é Saulo. Saulo, ele não é só importante porque ele escreveu quase metade do Novo Testamento. Saulo, ele é importante porque Deus levanta ele para uma organização da igreja. Algumas coisas precisavam ser organizadas. Nós vemos que... Nossa, já pulei bastante coisa aqui. Nós vemos que a desorganização da igreja, ela é muito grande, muito grande. O que acontece aqui? Quando a igreja ela começa a andar, alguns judaizantes vão se converter. E dentro da igreja, principalmente na questão de liderança, começa uma desorganização imensa. Por quê? Porque o judaísmo ele começa a crescer dentro da igreja. Espera aí, fecha. Os judeus que estão se convertendo querem, de qualquer forma, forçar as pessoas a continuar na prática do judaísmo. Mesmo o Senhor dando uma visão a Pedro, o Senhor dá uma visão a Pedro em Atos 10, certo? O Senhor dá uma visão a Pedro. Qual que é a visão de Pedro? Ele vê um rolo caindo, um monte de animal impuro, e Deus fala: Pedro, levanta, mata e come. Pedro fala: não, mas eu nunca comi animal impuro. Aí ele fala: Deus levanta, mata e come. Pedro levanta, mata e come. Pedro fala com Deus: não, mas eu nunca comi nenhum animal impuro. E aí nesse tempo ele prega, vem o centurião, o anjo aparece para o centurião, ele manda até Pedro algumas pessoas, essas pessoas vão trazer Pedro até ele, e aí ele vai entender qual era a visão, que o evangelho era para todos. Mas mesmo assim, dentro do evangelho, dentro do cristianismo, o judaísmo ele começa a crescer de uma forma imensa. O povo judeu ele quer forçar o pessoal a continuar se circuncidando, a se abster de alguns alimentos, a algumas coisas, algumas práticas dos judeus. E nós vamos ver que nisso tudo, Paulo ele vai dizer em uma carta dele, que eu esqueci qual que é, que ele inclusive ele vai fazer o quê? Afrontar a Pedro. Por quê? Porque Pedro, antes dos líderes da igreja chegar até uma cidade que eles estavam, que eu esqueci, me desculpa, Pedro comia e bebia no meio do povo normal. Só que quando eles chegam, ele sai. Ou seja, isso está tomando conta dentro do cristianismo. E aí vem Paulo e ele vai se levantar como um verdadeiro percussor da igreja. Ele vem para trazer uma organização e avanço da igreja. Porque existia uma missão para a igreja. Qual que era a missão? Jerusalém, Samaria e confins da terra. Certo? Só que o povo ficou ali, cravado em Jerusalém e Samaria. Ficava naquilo ali. Por mais ainda que Deus
permitisse que a igreja fosse apertada, o povo ficava ali ainda. E quando vem Paulo, ele vem para esse avanço. Paulo traz a igreja para a Europa. Paulo avança na Ásia. Paulo, ele é o responsável, junto com Barnabé, por esse avanço. Mas ele muito à frente disso. Ele vai se levantar de uma forma poderosíssima. E nós vemos que, nisso tudo acontecendo, nós vamos ter um concílio, que é o concílio de Jerusalém, né, que nós vamos ver mais até em Atos, quando eles denominam para o povo 3 coisas, certo? Qual que eram as 3 coisas? Vocês lembram? Nada da impureza sexual, né? Vamos lá, Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Vamos lá lembrar. Calma aí que eu nem cheguei no 15 ainda. Paulo. Nós vamos falar isso agora. Cadê? Aqui, Barnabé e Saulo. Isso, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1 vai dizer assim, olha. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos, se não vos circuncidades segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses 2 e alguns outros, dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Aí, verso 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse o que aconteceu na visão que ele teve. E aí o verso 16. Vamos ver. Verso 16. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo. Isso é uma palavra que foi dita por Jesus. Caído de Davi, levantando-se de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, isso é Tiago, irmão de Jesus falando, tá, gente? Ele é um dos líderes da igreja. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Amém? Isso é estabelecido e existe uma alegria agora muito grande, porque é uma vitória da graça sobre o judaísmo. Porque nós vemos que o povo, o judeu que está se convertendo, ele quer de qualquer das maneiras imputar os gentios a se converter disso aí, mais ao judaísmo do que ao cristianismo. Tem que circuncidar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, uma série de preceitos, uma série de leis que já não tinham mais já não tinha mais essa necessidade. E aí nós vemos que nesse tempo em que Paulo aparece, Paulo começa a pregar, tanto ele como Barnabé começam a levar esse evangelho para os povos que precisam. Nós vamos ver a morte, que não vai aparecer na Bíblia, nós não vamos ler na Bíblia,
Mas Tiago, irmão de Jesus, também vai ser morto. Ele vai ser morto apedrejado, orando. Tiago, irmão de Jesus, alguns vão chamar, nós vamos ver, inclusive Eusébio de Cesareia, chamando Tiago de joelho de camelo, porque ele orava muito. Camelo. Porque ele orava muito. E tanto que Eusébio vai falar que quando Tiago ele morre orando para aqueles que o estavam apedrejando. Entendeu? Então, assim, nós vamos ver que isso é tudo, mas isso é tudo resultado do judaísmo que quer ser implementado dentro do cristianismo. Então, Paulo, ele vem, e Paulo é espetacular, cara. Por quê? Porque a humildade de Paulo é gigantesca. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai falar que ele vai se ter como... ele vai vamos dizer, ele vai se denominar até como um apóstolo de aborto. Ou seja, o último. É como se talvez ninguém nem quisesse ele, mas ele veio. Abre aí, 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro Coríntios capítulo 15. Quer ver? Verso... Olha. Ele vai falar, olha. Versículo 9, ele vai falar, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que eles, todavia não eu, mas a graça de Deus. Você viu que ele é ele é tão humilde, ele não ele acredita que ele nem poderia ser chamado de apóstolo, cara. Só que os apóstolos aqui, o apóstolo, uma das características das características para o apostolado é que essa pessoa deveria ter andado, ou presenciado, ou estado com o próprio Cristo. Por isso que existe hoje essa batalha muito grande de pessoas hoje que são levantadas a apóstolos. Por quê? Porque uma das características para ser denominado apóstolo era isso. Era o andar, ou ter sido ensinado por Cristo, ou ter vivenciado, andado com Cristo. Tanto que, eu acho que é Paul Johnson, ele vai chamar os 120 que estão lá no cenáculo, de 120 apóstolos. Porque eles andaram, eles estiveram com Cristo. E Paulo, a caminhada de Paulo, ele vai aparecer em Atos capítulo 6, ou 7, né? Quando Estevão é morto. Estevão é morto capítulo 7, certo? Ou 6, vamos lá ver. Não, Atos. Os apóstolos? Nós vamos ver agora. 7, capítulo 7. Estevão morre. Quando Estevão morre, Paulo ele aparece no final com as roupas de Estevão. No capítulo 9, Paulo ele está indo para Damasco para perseguir e matar os cristãos de Damasco. No meio do caminho, Jesus aparece a Paulo. Ele fica cego. E a palavra de Jesus a Paulo é a seguinte, quando ele olha, ele fala, Paulo, Saulo, né, na verdade, e ele vai falar assim, olha, eu sou Jesus, aquele a qual tu persegues. E uma coisa que ele vai falar com Paulo, ele vai falar assim, olha, não adianta recalcitrar contra os aguilhões do Evangelho. Sabe o que é isso? Sabe o que significa isso? Recalcitrar contra os aguilhões para nós vai ser mais fácil.
que nós nascemos na roça. Nós viemos de roça e tudo, e convivemos muito com roça. Sabe quando o boi é bem bravo e eles colocam aquelas coisas na boca, aqueles coisas tudo para domar o boi? São aguilhões. Paulo acredita, e o próprio Hernandes Dias Lopes, ele, no livro que ele escreve sobre Paulo, ele vai falar sobre isso, que Paulo ele já vinha recalcitrando, isso já vinha dentro dele desde quando Estevão morre. Por mais que ele perseguisse a igreja, por mais que ele já vinha matando cristãos, prendendo os cristãos, dentro dele já tinha algo gritando por isso. Tanto que quando Jesus dá essa palavra para ele, você vê que Paulo, ele fica cego, ele vai para Damasco, ele tem uma visão, né, onde Ananias vem para curar ele. Paulo ele vai ficar 1 ano em Damasco, tá? Não, quando a gente vê a questão dele começar a pregar o evangelho e ser descido por um cesto, ele fica 1 ano em Damasco pregando o evangelho. O povo desce ele pelo cesto, ele vai para o deserto da Arábia, se não me engano. No deserto da Arábia, é muito deserto, né? No deserto da Arábia, Paulo, ele tem um encontro com Jesus e ele fica 3 anos andando com Jesus, sendo ensinado por Jesus, no deserto. Interessante isso, né? Qual que era uma das características dos apóstolos? E Paulo, ele fica... Quanto tempo que os apóstolos andaram com Jesus? Quem lembra? E Paulo? Com Jesus? E Paulo ali, ele então, depois disso, ele vai vir para Jerusalém. E em Jerusalém, ele vai chegar lá. Deixa eu achar aqui, porque tem um texto que ele fala que andou com o próprio Jesus na Arábia, no deserto da Arábia. Paulo, ele vai, então, cadê? Eu tenho que achar a base bíblica depois. Paulo, ele vai então voltar, depois desses anos, ele vai voltar para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, tem um burburinho muito grande, até entre os apóstolos. Por quê? Porque Paulo é aquele que persegue Saulo. E quando ele chega achando que ele é a solução da igreja. Ele chega chegando. Quando ele chega chegando, o que acontece? Nada. Ele volta para a cidade, ele vê que não acontece do jeito que ele achava que ia acontecer. Então ele volta para Tarso, que é a cidade dele. Em Tarso, Paulo vai ficar 10 anos. E aí um dia, Barnabé, ele vai estar lá assim, saindo para uma missão. E ele vai falar assim, tem um cara que podia ir comigo. E aí ele vai lá e vai chamar o apóstolo Paulo. Ele vai até Tarso buscar ele. 14 anos. Ele vai lá e vai buscar Paulo. E é tão interessante que depois
disso tudo, eles vão para Antioquia e em Antioquia eles são pela primeira vez chamados, sabe de quê? Cristãos. 14 anos, afastado, deixado de lado, e através dele vem o nome cristãos. O nome cristão significa mini Cristos. Por quê? Porque eles pregavam Jesus e tudo que eles pregavam em Jesus, eles realizavam. Que foi instituído o nome cristãos. Foi a primeira vez que a igreja, que nós fomos chamados de cristãos. Então, eles eram chamados cristãos por conta disso. Porque eles não só pregavam a palavra, eles viviam a palavra. Eles viviam Cristo. Hã? Fala, menina. E isso para mim é muito maravilhoso. Quem? Não, eu falei que o Estevão, Paulo aparece quando Estevão morre, filha. Apareceu. Isso traz para nós algumas lições que são poderosas. Primeiro, a gente aprende que quem dirige a história da igreja é Deus. Nós vemos que, por mais que Paulo ele quisesse e ele tinha capacidade para ser, ele só começa a fazer aquilo que ele foi chamado para fazer quando Deus estabelece, não quando ele quer. Então, quem dirige a história da igreja em si é Deus. Quando a igreja parecia que ia voltar e regressar para trás, Deus vai lá e avança com a igreja. Nós vemos que o crescimento da igreja acontece no tempo de Deus. Vemos que a preparação, ela é parte do propósito de Deus em nossas vidas. Existe uma preparação. Talvez a gente queira, a gente sempre quer isso, muitas das vezes, avançar nos planos do Senhor, sendo que os planos são dele. E às vezes ele nos prepara para algo e nós queremos pular etapas. E não existe isso. Nas etapas, o que nós precisamos de frisar e que nós precisamos de ter sempre é a nossa fidelidade ao propósito de Deus em nossas vidas. Amém? Amém? Por hoje é só até aqui. Na semana que vem, a gente volta com algumas seitas e religiões que vieram dentro do cristianismo e com o início da perseguição da igreja. Amém? Emily, ora para nós. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa nos abençoar, que essa palavra, esse ensinamento fique na nossa mente, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos leve, Senhor, nos protege, Senhor, no caminho de volta para casa, em nome de Jesus, amém. Amém, Rafinha.